É momento de reflexão. A nossa reflexão deste momento terá como tema a manifestação da justiça. Louvado seja Deus. Queremos ler alguns textos da Bíblia Sagrada e fazer pequenos comentários. Salmo 50, versículo 3 e 4 diz assim: Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. A Bíblia, ela toda fala de justiça. A Bíblia toda fala de justiça, que um dia Deus irá aplicar a justiça sobre a terra, irá julgar o povo. Irá julgar as nações. Louvado seja Deus. Em Salmo, no versículo 16 a 21, diz assim: Mas o ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e, em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. A Bíblia sempre fala de justiça. A Bíblia fala que o mal será punido, que o crime será punido, que o mal será feito justiça contra o mal. A Bíblia fala que um dia Deus julgará a terra com equidade, julgará os homens com justiça. Então, alguns criminosos e ladrões e corruptos pensam que podem fazer o que quiser, que um dia ele não vai prestar conta, mas a Bíblia é muito clara que Deus está calado, mas um dia ele vai chamar o juízo sobre essa pessoa, sobre essa nação, sobre esse povo. O povo que pratica maldade, um dia Deus chamará o juízo sobre eles. E a Bíblia diz que Deus se calou e o ímpio pensa que Deus é como ele, que ele pode fazer o que quiser, que Deus não irá lhe punir. Não irá punir a sua maldade, o seu crime, o que você está fazendo. Preste muito atenção, preste muita atenção. Deus um dia julgará a impiedade e a injustiça. Deus diz aqui nesse versículo que colocará os seus pecados na sua frente e arguirá e fará uma minuciosa arguição, quer dizer, fará uma minuciosa definição dos seus pecados, da sua maldade, da sua injustiça, do que você tem feito, e tudo na sua ordem colocará diante dos seus olhos para aplicar a justiça sobre o transgressor, sobre o injusto pecador que vive cometendo tal injustiça. Em Salmo 89, versículo 14, diz o seguinte: A justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. E misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Ele tem misericórdia quando você clama por misericórdia. E ele não pode faltar com a verdade porque ele é a verdade.
Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus é a verdade e Deus usa de misericórdia para aquele que clama por misericórdia e que pede o favor de Deus e que se arrepende dos seus pecados. Mas lembre-se, se você não se arrepender e não voltar atrás, um dia Deus aplicará a sua lei sobre o transgressor. E a sua lei é lei de justiça. Louvado seja Deus. E a justiça cairá sobre o injusto com toda a força. A justiça cairá sobre o injusto com toda a força, de forma que não restará nem raiz nem ramo do transgressor e da injustiça. Louvado seja Deus. No Salmo 94, versículo 16, diz assim: quem será por mim contra os malfeitores, contra os ladrões, contra os transgressores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a impiedade? Deus clama para que os homens se coloquem ao lado dele contra o transgressor, contra o assassino, contra o corrupto, contra o ladrão, contra o malfeitor. Ladrões são malfeitores, malfeitores são ladrões, criminosos são malfeitores. Malfeitores são criminosos, são praticantes do mal, da maldade. Se aplica todo tipo de crime, de maldade, se aplica a palavra malfeitores, fazedores de mal. Louvado seja Deus. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a impiedade? Deus clama as pessoas de bem para que se coloquem ao lado dele contra a maldade, contra a injustiça, contra os corruptos, contra os criminosos, contra os pedófilos, que no Brasil está fazendo apologia à pedofilia, com essas exposições maldosas dos globalistas, dos defensores da ideologia de gênero, esses da LGBT que querem fazer pedofilia com as nossas crianças no Brasil. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 4 a 7, diz o seguinte: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pusesse ao pescoço uma mor de azênia e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então nós vimos que estão querendo aliciar as nossas crianças no Brasil com essa ideologia de gênero, com essa maldade camuflada de ideologia de gênero, mas na verdade é pedofilia contra as crianças, contra os inocentes, contra os pequeninos. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, que a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe colocasse ao pescoço uma mor de azênia ou uma grande pedra, amarrasse uma grande pedra no pescoço e lhe lançasse ao mar e submergisse ao mar. Quem quer tratar mal aos inocentes, quem quer escandalizar aos inocentes, quem quer destruir
inocentes, a palavra sumiu aqui, inocentes. Quem quer escandalizar aos inocentes? Quem quer violar aos inocentes com essa ideologia de gênero, com essa pedofilia, que na verdade é pedofilia, ideologia de gênero, ideologia da morte, de destruição, de destruir as bases da sociedade para destruir a humanidade. Pedofilia. Essa ideologia de gênero não é menos que pedofilia. Então, estão querendo destruir as crianças que são inocentes, formar o seu caráter torcido, o seu caráter confuso, confundir a mente dos inocentes, das crianças. Melhor que ele amarrasse uma grande pedra ao pescoço e lhe submergisse no mar. Isso é o que a Bíblia diz, e lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, dos escandalosos, dos maldosos, dos profanos, desses profanos escandalosos. Ai do mundo por causa dos escândalos e dos escandalosos e dos profanos, porque é misto e que vem é escândalo. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. A Bíblia diz que esses maldosos serão punidos, então todo tipo de injustiça tem que ser punido. Os políticos, as autoridades são postas lá para punir o mal. Se não fazem isso, porque são coniventes com o mal. O povo elege um político para pôr ordem na nação. Se o político não põe ordem, é porque ele é conivente com o mal, ele é maldoso igual as pessoas que estão fazendo maldade. Porque ele não está trabalhando a favor da nação. Porque a nação precisa de ordem e direção. Louvado seja Deus. Cada político tem a obrigação de trabalhar a favor da nação e da justiça. Louvado seja Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 20, diz assim. 14, 20. Quero ler esse versículo. Louvado seja Deus. 14, 20 diz assim. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quando Jesus vira essa terra, vai julgar todo tipo de crime, maldade e injustiça. Todo assassino maldoso, ladrão, corrupto, mentiroso, pedófilo, tudo será julgado, e a Bíblia diz que o sangue dos homens dará freio nos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Quer dizer, vai ser uma mortandade tão grande, vai morrer tanta gente no dia que Jesus se manifestar para julgar essa terra. Vai morrer tanta gente que o sangue dos homens dará freio nos cavalos por espaço de 1.600 estádios. Por um espaço muito grande, isso no Vale de Megido, que as nações vão estar reunidas contra Israel. E Deus vai julgar as nações porque repartiram a minha herança, a palavra de Deus diz, repartiram a minha herança, e por causa do mal e do crime que está sendo praticado na terra, então Deus vai enviar Jesus Cristo, o Pai enviará o Filho para julgar essa terra, e o sangue dos homens dará freio nos cavalos, e são pouquíssimas pessoas que entrarão no milênio, porque só vai entrar aqueles que o Senhor chamar. E o crime vai ser punido, a injustiça vai ser punida. Só vai reinar a justiça nessa terra. No período milenial que Jesus estará governando essa terra por 1000 anos, somente a justiça prevalecerá nessa terra. O injusto, o criminoso, o ladrão, o assassino, o pedófilo, todos serão exterminados da face da terra. E somente a justiça prevalecerá sobre essa terra. Porque Deus é bom e preza pela justiça. Então se arrependa do mal,
clame a Deus pela justiça, se arrependa do mal, esteja a favor da justiça, esteja a favor do bem comum da nação e não esteja a favor dos globalistas, satanistas, criminosos que não estão a favor do bem, estão a favor do mal, que não dão suporte aos que sofreram o delito, aos que sofreram o ataque de ladrões e de assassinos, mas estão dando suporte a ladrões e assassinos, a corruptos e a prevaricadores, a destruidores da pátria e da nação, mas não dão suporte às pessoas de bem que trabalham para viver com dignidade. Que Deus nos ampare, nos ajude, nos dê sábia direção e ore para que Deus levante líderes, estadistas, pessoas que pensem no bem comum da nação e não pense em um grupinho e não pense somente em si próprio. Que Deus ajude ao Brasil a sair dessa grande crise e que Deus levante um homem de direita, de justiça, de direita porque está a favor da justiça, do bem comum da pátria. Eu sou a favor da justiça. E nesse momento, a única pessoa que eu estou vendo a favor da justiça para governar o Brasil chama-se Bolsonaro. Não é que ele seja um homem justo, porque nós temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Mas o que eu vejo ele pregar só coisa de justiça para a pátria. Então, o Bolsonaro, ele tem o meu apoio como candidato a presidente. E também eu peço que você que preza pela justiça e pelo bem comum da pátria, vote nele. Que Deus nos ampare e nos abençoe. É abertamente aqui, o meu voto é aberto. Sou a favor do Bolsonaro. Que Deus nos ampare e sou a favor de uma intervenção militar agora. Sou a favor de uma intervenção militar agora, porque esse governante que está aí, o Temer, eu considero ele como um traidor da pátria. Que Deus nos ampare e nos ajude em nome de Jesus. Amém.